Fala, meus heróis e heroínas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Elian, com 2 L's, hein? Estamos de volta, galera, com o meu herói em ação, número 10, galera. Aqui o nosso companheiro de sempre, né? Silver. Fala aí, pessoal. Boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Sim, Vamos galera, lá. vamos lá, né, amigo? Meu herói número 10, voltando aí à ação. Meu herói em ação, galera, nas nossas redes sociais aqui no YouTube. Aproveitando já, né, que se você é novato, então aproveita e se inscreve no nosso canal. Não segue nossas redes sociais ainda, por favor. Dá aquele super poder aí que você tem e ajuda a gente a divulgar essa palavra aí dos brazucas do super-herói brasileiro. E hoje com a novidade aí que não estamos falando só de comics, vamos falar também de mangá, galera. Essa grande, né, projeção, essa grande cultura que está muito em voga nos dias de hoje. A gente vai falar sobre um produto muito especial, mas antes de tudo, se inscreva nesse canal, segue a gente nas redes sociais, o Silvestre aí, todo mundo, e seja muito bem-vindo. Você vai ser a nossa melhor companhia nesse momento aqui, nessa meia hora, uma hora de conteúdo especial para você que a gente fez aí com carinho, tá bom? Hoje a gente vai falar, galera, sobre uma coisa muito legal, né? Talvez você já deve estar imaginando. Hoje a gente vai falar sobre o quê? Red Exo! Isso aí, galera. Red Exo e Capitão Red. A gente vai falar de Capitão Red e Red Exo, né? Será que é a mesma coisa, né? O que o diferencia, né? Além do estilo, né? Então hoje a gente vai estar respondendo essas perguntas, vai dar conteúdo para você. A gente vai falando aí sobre a história do Capitão Red e do Red Exo. Também a gente vai falar também sobre as novidades da semana, o que a gente está fazendo, né? O que a gente pretende. Vamos falar sobre a campanha, né? Que está rolando agora no Catarse e prepare-se porque tem surpresa aí legal, tá? Brindes novos aí para a campanha, para você que ainda não apoiou, fica ligado nessa live aqui e vem conosco, tá bom? Fala, galera, então estamos de volta aqui, tá bom? Falar sobre o Capitão Red, esse nosso querido, nosso produto principal, não é isso, Silvestre? É isso aí. Sim, galera, o Capitão Red, para quem não sabe, o Capitão Red é o nosso primeiro produto que a gente lançou lá em 2017. Não, 2012, né, na verdade. Tudo começou lá em 2012, né, quando a gente lançou esse produtinho aqui, essa revista em quadrinho. Olha isso que o nosso amigo Silvestre está mostrando aí. Essa é a versão original, certo, Silvestre? Ano passado a gente comentou um pouquinho a respeito dela, né? Eu até queria saber, porque eu acho que eu não fiquei sabendo exatamente como que nasceu esse produto, como que foi para lançar, né? Acho que você estava ali nos bastidores, à frente desse projeto. A gente estava nomeando essa versão aqui da versão com sangue, né? Da versão explícita, né? Porque depois que a gente passou para a editora Quimera, removeram alguns sangues, algumas coisinhas ali, porque é mais para o público infantil, né? Para não ter erro mesmo. Mas aí, como é que foi? Eu fiquei na dúvida aí. Como é que foi lançar esse projeto? Como que foi o desenvolvimento? Quanto tempo que demorou? Então, cara, o Capitão Red, ele é um grande sonho, né, que eu tive desde que eu desenho, desde que eu não sei, era criança, né? Adolescente ali, eu comecei a produzir os meus próprios quadrinhos, a desenhar, sempre desenhei de forma amadora e tal. Eu sou desenhista, para quem não sabe, aliás, dia 15 aí foi o dia do desenhista. Obrigado, parabéns para mim, para você também, que sei que você desenha muito bem, Silvestre. E aí, o que acontece, cara? Nós todos autores, né, a gente tem os nossos projetos, nossos sonhos. Em 2012 eu resolvi, né, apostar, resolvi vender meu carro, tô brincando. Não tinha carro, nunca tive carro. Resolvi mexer a mão no bolso e investir nesse projeto aí, né? Chamei meu amigo Alima, que era um cara que eu estava conhecendo na época. Olha só que legal. Essa arte toda, né? A revista toda foi produzida pelo Alima, né? Que é o Antônio Lima, um grande desenhista brasileiro, já trabalhava aí com grandes nomes dos quadrinhos. E eu mostrei o projeto para ele, mostrei do Capitão Red. Na verdade, antes de tudo isso, né, galera? Olha só, que legal. Primeiras artes aí, a versão original. O Alima já era um cara da cena aí, né, dos super-heróis brasileiros, né? E aí, em 2012, eu resolvi transformar o site que a gente tem, que era o www.meuherói.com.br, que ainda existe, tá, galera? Esse site em selo. Então, eu resolvi, né, vendo o Capitão Red, Capitão Nascimento, o grande sucesso que ele era, né, na época, né, tava sendo pirateado a rodo, né, cara, tinha até bonequinho boneco pirata, né, do Capitão Nascimento e tal, os DVDs, na época de DVD. E DVD, a galera da geração, né, nova aí nem sabe o que é DVD, mas enfim.
Cara, o DVD vendia a roda, assim, a preço de banana no Seara da vida, né, nos lugares, e eu falei, cara, o brasileiro gosta disso, o brasileiro gosta de ação, gosta dessa pintada, assim, bem forte, né, e é um filme adulto, né, cara, muito adulto, política e tudo mais. Aí eu resolvi, cara, criar esse personagem, o Capitão Red, né, RED é uma sigla de Instituto de Risco e Emergência, né, que é uma coisa como se fosse o Tropa, um tropa de elite futurística, né, já levando para a 10ª potência, a 1000ª potência, que é um super-herói, transformar o cara em super-herói. E aí eu lancei em 2012, basicamente ele foi criado ali em 2018, já estava criando 2018, né, 2019, 2008, 2009, olha isso, a cabeça falhando aí. E é isso, cara, eu resolvi investir todo o meu projeto, todo o meu sonho nesse projeto. Eu guardei uma grana, juntei uma grana, e até hoje estou pagando essa grana aí, né, mas foi com muito louvor que eu fiz, a gente saiu em vários jornais, saiu no Jornal Globo, e aí é o início de tudo isso, todo esse sonho. Pô, que bacana, cara. É até interessante porque, tipo assim, levando em consideração os espectros políticos, quando você criou o personagem, não tinha nenhum tipo de conexão, nenhum tipo de ligação, que as pessoas hoje associam muito, né? Inclusive criticam bastante por conta disso, algumas pessoas, né? Sim, cara, o Capitão Red, como todas as minhas obras, eles não são partidários, né? A arte é política por si, né? Mas Uhum. quando falo política, não é por partido. Galera, é uma dica que eu dou como autor. Nunca faça isso, pelo amor de Deus. Juntar seu personagem com um partido, cara. Partidos passam, governos passam e seu personagem fica lá. Se você juntar uma coisa com a outra, né, é coisa temporária. Então, se você quer seu personagem, ama seu personagem, não junte as duas coisas. E ele sempre foi partidário. A questão que ele tem é simplesmente a inspiração no Capitão Nascimento e no Saint Seiya, que eu sou apaixonado até hoje, Cavaleiro do Zodíaco, o Uhum. personagem Shiryu de dragão, que ele tem o escudo mais forte e o punho mais forte. É isso. Bacana, cara, é isso aí. E a gente vai observar aqui, deixa eu abrir aqui a primeira página. Cara, a arte dela é muito bonita, né? A arte da revista em si, né? Ela tem um Olha que o é sangue ali meio. que você falou. É o sangue Aí, ali. vou mostrar a diferença, pera aí, ó. Então aqui tem o sangue ali, né? Vamos abrir a Uhum. outra versão aqui, vamos ver. Uma curiosidade E dá pra mostrar a capa, né? Olha que capa bonita também aqui, ó. não, a capa Quando ficou saiu linda pela demais. Quimera. Pois é. E olha aqui como é que é sem sangue, ó. Exatamente. Pois é, uma grande coisa que eu não falei muitas vezes, mas assim, esse personagem que, né, atingido, que é o Davi, né, Uhum. ele foi criado na última hora, assim, ele não era um personagem original, ele não foi criado antes, ele foi feito especialmente para a revista, né? Ver se dá pra Olha a mostrar assim. diferença. Olha que legal. Sangue, com sangue e sem sangue. Mas é isso, cara, porque a editora ele tem toda a questão editorial, né? É uma cena muito forte, é um menor de idade, então não pode ser feito assim como eu fiz de forma independente, né? Então quem tem essa raiz aqui, quem tem essa versão aqui raiz, ó, não existe mais, tá? Tem as últimas versões aqui que ela não é publicável no sentido de ir para a editora e tal, porque ela, né, veio das bancas, então fica em estado de banco. Mas é isso, uma grande curiosidade é que esse personagem, o Davi, ele foi criado especialmente para a revista. Eu precisava de algo muito impactante. Criei Uhum. todo o roteiro, toda a história, mas falei, cara, tá faltando alguma coisa, tem que ser impactante, tem que ser algo Esse que personagem, né? exatamente. Tem que ser algo que chame muita atenção das pessoas e que leve a gravidade do que eu quero contar, da gravidade que é a violência no Rio de Janeiro e no Brasil todo hoje em dia, né? Na época era muito em voga a violência no Rio de Janeiro. Hoje em dia, cara, Uhum. tá indo no Brasil inteiro, assim. E é engraçado, sabe o quê? Porque no início da revista eu falo muito sobre isso, sobre a questão da violência que hoje em dia, né, que na Aham. revista fala sobre sociedades do crime. Hoje em dia é o que a gente vê, cara. É assim, lá em 2012 já estava falando que algo ia acontecer. Então a gente está profetizando, né, infelizmente. Acho que eu vi acho que no ano passado, os caras falando sobre isso, sobre sociedade. Hoje o crime não é mais local, ele já é transnacional, ele já está até para fora, ele já está exportando, o Brasil está exportando bandido, né? Está tendo ligação com outras organizações internacionais aí. Então viraram sociedades do crime, como é descrito no Capitão Red, número 1. Isso é bem legal, cara. Eu até tinha separado algumas páginas aqui,
Mas então, tipo assim, primeiro você lançou de maneira independente o material, né? E aí, Sim, como sim. que foi chegar na editora Quimera? Como que foi esse acordo? O Vanderlei leu a revista, teve algum interesse na revista? Ele gostou do material? Ou foi por conta do Alfa Primeira Ordem? Como é que foi isso aí? Então, na época a gente estava lançando o Protocolo à Ordem, estava bem alto o Protocolo à Ordem, e ele viu, aí o meu amigo Gabriel Rocha, que tem um amigo chamado Tibúrcio, que publicava, né, livros para a editora Quimera. E esse Uhum. o Gabriel Rocha, autor do Lagarto Negro, me apresentou por esse Tibúrcio. E o Tibúrcio apresentou o Vanderlei, que é o céu da editora Quimera. E aí ele gostou do material, ele já tinha interesse, né, em entrar nas publicações, em quadrinhos, porque ele só trabalhava com livros e livros ilustrados e tudo mais. E ele é um autor, né, um grande autor, que é autor dos Dragões do Futuro, muito legal, que sou fã. E ele já queria há muito tempo publicar quadrinhos, mas ainda não tinha oportunidade, não tinha ainda, talvez não tinha visto, mas ele viu um horizonte ali, né, com o Protocolo à Ordem, com o sucesso que estava saindo em vários jornais e tal. A gente virou meio que a Liga da Justiça Brasileira, né? E Uhum. então a gente ganhou 2 prêmios em 2016 e ele se interessou, ele viu o Lagarto Negro, o Capitão Red como assim, vamos começar a partir disso. Aí a gente negociou um contrato, né, de licenciamento, aí ele fez toda a diagramação, fez uma nova diagramação especial, e aí foi lançado pela editora Quimera em 2016 essa edição especial, né, do Capitão Red número 1, aí saindo pela editora, grande editora, a Marvel brasileira, editora Quimera. Um abraço, Vanderlei. Cara, isso é muito legal, né? Porque aqui foi lançado em 2012. E aí, em Isso. 2017, a gente tem essa versão aqui do Capitão Red. Eu não sei se a primeira edição da editora Quimera era de 2017, mas esse aqui tá datado como 2017. Então, Sim, 5 anos depois, né? exatamente, cara. Mas assim, é todo o processo, né? Na verdade foi em 2016 que a gente se conheceu, aí até lançar, mas o contrato, se não me engano, até a partir de 2016, né? E Uhum. deixa eu ver, então se for 2017, cara, então vai fazer daqui a 2 anos vai fazer 10 anos, né, que saiu pela editora Quimera. É isso aí, tá Tempo, bastante cara. tempo aí. Estamos aí lutando desde então. Cara, vamos lá, tem mais perguntas? Vamos lá. Cara, é legal que você estava comentando aí sobre a revista em si agora, entrando nessa questão da história. Antes da gente falar do último lançamento, da última versão do Capitão Red, né? A gente pode mostrar Ótimo. aqui. Uhum. Não mostra ainda não, segura. É, para. Mas Vamos lá. eu já li essa HQ pelo menos umas 4 vezes, né? E todo ano eu tenho Ah, esse costume, né, de reler as histórias do meu herói. E sempre que olha. eu leio, eu tenho uma visão uma perspectiva diferente. Lá no início, eu ainda não lia quadrinhos de super-heróis, então eu comecei pelo Capitão Red e depois eu fui para Marvel, inclusive, para DC. Só depois li a Alpha Primeira Ordem, parte 1, parte 2, li outras HQs da Quimera, você citou o Lagarto Negro, eu gostava muito na época, né? Só que Capitão Red e Alpha Primeira Ordem, para mim, sempre eu tenho uma visão diferente quando eu releio, né? Agora já mais maduro na leitura, tanto de quadrinhos quanto de livro, eu percebo que o Capitão Red, essa história pelo menos, apesar de parecer uma história simples, né? Ela é muito simples. Tipo assim, o roteiro eu até coloquei ontem no post que eu fiz, não sei se tu concorda muito comigo, mas Aliás, sim. é tipo assim, o argumento em si, a história em si, não tem uma trama tão elaborada, porque eu acho que o foco não era tanto a trama. Apesar da trama ser uma coisa meio clichê, o foco era a pancadaria, era ter a ação, era ter o tiro, era ter o Capitão Red ali vestido em ação e no final a gente tem um plot twist, né, que não é uma coisa tipo assim, mirabolante, mas é interessante, né? Ninguém estava esperando no finalzinho ali ter aquele plot twist. Então eu gosto disso, né? Dessa coisa um pouco saudosista, uma coisa meio estilo meio Robocop, meio esses filmes antigos assim, Rambo, Rock Balboa, de porrada mesmo, né? De sangue, de ação, de adrenalina. Era exatamente isso, cara. O meu objetivo com a revista do Capitão Red era mostrar isso. Eu não queria ser algo, não queria ser, ah,
ser muito profundo no sentido de, cara, a gente vai lançar uma obra de arte profunda que vai mudar o sistema. Não, eu queria um tiro que fosse tiro, porrada e bomba mesmo, assim, tipo, que as pessoas lessem e falei, caraca, olha só que legal, isso aqui é um Ela entretenimento. já começa nessa cena aqui, né? Tipo, a primeira página já é isso aqui. E se você parar para pensar, ontem eu estava relendo também ela, depois de um tempo, eu reli, e eu falei, cara, é muito rápido, tudo parece que tudo acontece muito rápido, né? E assim, não tem enrolação, é tiro, porrada e bomba, literalmente, assim, já começa com um tiro, ela começa com um tiro, literalmente, depois até uma porradaria lá com os bandidos, depois o final é bomba mesmo, então é tiro, porrada e bomba, literalmente. É, E aí, e mesmo tendo isso, né, tendo toda essa ação, ainda tem aqui, ó, já tem uma explicação de como é que está a situação da cidade, do contexto nacional, né, que casa muito com o que a gente vive hoje, né. Eu acho que aqui está um pouquinho romantizado, até no sentido de estar exagerado algumas questões aqui de crime, de violência, mas se a gente não cuidar, o nosso país chega nisso fácil, né? Porque já tá nisso, só que tá mais escondido, tá mais. Não tá tão à mostra, né? Eu não sei, o que você tem para me dizer sobre isso? cara, eu acho que, tipo assim, a gente já até passou. Passou. A única cena que eu não vi, assim, que ainda não aconteceu realmente ali foi uma explosão num avião. Isso não aconteceu no Brasil ainda, mas o restante você pode ter certeza que já aconteceu. A gente não viu um ataque lá no. Só que é questão mais política, né? Que é uma violência também. Mas você vê, teve um ataque, sabe, no Congresso ali. Teve um ataque a um posto de combustível. Você viu o cara, né? Para quem sabe, semana passada, o cara jogou um caminhão na Polícia Federal, sabe? Ele queria destruir, era o posto de gasolina, mas a Polícia Federal na frente, ele jogou na Polícia. Você vê, cara, o nível, mano, do brasileiro, assim, tá muito, muito violento, assim. E, não é, e às vezes, e aí essa violência passou do bandido que já é violento, mas passou também para a questão política. Então, assim, e assim, como eu te falei, quando eu criei o roteiro todo, eu falei, cara, eu quero tiro, porrada e bomba, literalmente. Depois eu fui colocando camadas e camadas, né? Principalmente a questão do Davi aí, para mim foi uma coisa que eu quis colocar um pouco do social ali, né? De mais camadas. E dessa relação dele, do Capitão Red, com o público em si, né? Com as pessoas, com o Rio de Janeiro. E aí eu resolvi aprofundar mais essa parte aí emocional, mostrar um lado do Capitão Red, que ele não é só um soldado, um cara que recebe ordens e tudo mais, e ele tem alguma coisa, ele tem umas camadas interessantes, entendeu? Cara, isso é tão legal, né? Porque, tipo assim, quando a gente vê as pessoas falando sobre revistas. Aqui, o Capitão Red, pelo que eu reli, eu tive a mesma sensação de estar lendo uma HQ do Quarteto Fantástico dos anos 60. Mesma sensação. Dá para ver que o Stan Lee, os roteiristas, queria colocar os personagens em ação, e aí, depois dessa motivação, começava a trazer alguns argumentos. Então, contextualizava na cidade, contextualizava os vilões, contextualizava as motivações, mas não que isso era o principal, né? O principal era ler um quadrinho e se divertir, ver porrada, ver monstro brigando. E se a gente for ver aqui, tá bem relacionado, por exemplo, com o que a gente vê em alguns quadrinhos do Batman, né? Tipo assim, o Rio de Janeiro aqui tem uma vida, tipo, é um personagem, né? Querendo ou não. O contexto aqui tem a cidade se tornou um personagem. Tem até olha que legal, cara. Eu separei aqui, eu sempre gosto dessas frases aqui, dessa sequência de frases. Tá escrito assim: estima-se que no último ano os níveis de criminalidade quadruplicaram em relação ao ano anterior. Isto é, durante os jogos tivemos um controle aparente. O que vemos hoje é o resultado de anos de pouco investimento em segurança pública. Vivemos a época do crime, a era do medo. Cara, isso aqui até arrepia, porque, tipo assim, você trouxe, tipo assim, tem 2 ou 3 páginas aqui que mostra essa violência, mostra a cidade clamando por um herói, mostra a cidade em queda, o Brasil que às vezes a gente não está acostumado, porque a gente está tão entorpecido com festas e o oba-oba, e a política vira um jogo de futebol, você torce para um, torce para outro, vira torcida organizada, e enquanto isso, a gente clama por um herói, né? Por alguém que vem e resolve tudo isso, essa situação que a gente está vivendo. Então eu acho muito legal, porque antes de apresentar o Capitão Red, você traz um contexto da cidade. A cidade se torna um personagem, assim como
Gotham é pro Batman, né? Uma personagem. Sim, cara, e eu queria muito trazer para essa, não só o Rio de Janeiro, mas também principalmente para questão pessoal, né? Eu coloquei vários elementos ali porque muita gente fala assim, você criou uma revista, somente uma revista do Capitão Red, mas para mim essa revista ela é o início de tudo, porque eu não só apresento, o nome da revista ela chama Apresentação da Red, ou seja, a gente está apresentando um personagem, tá apresentando o primeiro dia dele em ação. Mas ali eu coloquei vários elementos que a gente vai desenvolver conforme a gente vai criando, mas não criando, porque as histórias dele já estão criadas, só falta realmente roteirizar. Mas a gente roteirizou, a gente fez 12 argumentos, né, 12 linhas de pensamento, 12 arcos, onde teríamos 12 revistas, onde a gente vai desenvolver mais sobre a mãe dele, né, sobre a Ana Lourão, sobre esses universos que a gente colocou ali, mas assim, só aparecendo mesmo, mas a gente já está já fiz esse propósito para que as pessoas tivessem curiosidade, para quando acontecer, as pessoas não falar, não tá, não, isso foi criado do nada, assim, entendeu? Não, não é nada do nada. Todos os personagens ali têm um arco, todos os personagens têm um porquê deles existirem. E assim, cara, eu sou um cara que como você falou, aparentemente parece ser uma coisa que é só superficial no sentido de entretenimento puro, né? Mas eu gosto de colocar elementos ali, você que leu a Alpha também, tem muitos elementos ali que você pode desenvolver e estão abertos para desenvolvimento. Só que a gente vive numa realidade que produzir um quadrinho é muito complicado. Então a gente tem que pensar muito bem da forma que a gente vai executar esse projeto sem se amarrar no sentido de, cara, eu preciso concluir essa história porque senão vai ficar, sabe, a pior coisa que existe. Você lê uma revista é igual você vê uma série. A primeira temporada acabou e aí não nem finalizaram a série. Então eu não queria ter essa sensação, entendeu? E então o Capitão Red eu fiz dessa forma mesmo, assim, tipo, cara, eu vou fazer uma história que se fecha ao mesmo tempo, dá muita brecha para a gente continuar. E é isso que você ali, né? Inclusive o próprio personagem do Davi que cresceu, acho que as pessoas que leram o personagem entenderam o contexto dele e acho que dá muita margem para continuar. Tanto que ele vai voltar, né? Mas no futuro, o sonho dele é ser um Capitão Red, entrar no Capitão Red, mas tem até essa questão, como é que ele vai entrar, ser um Capitão Red futuramente se ele é ele é um delinquente? Então tem até essa questão, né? Que eu vou trazer em voga na revista do próprio personagem, mas que futuramente eu espero que a gente possa desenvolver mais esses arcos do Capitão Red e continuar essa história aí, com certeza. Antes de chegar ao longa-metragem. E você falou aí que deixou algumas pontas em aberto, né? E de fato, principalmente a história do Davi, né? Ela deixa um final que dá a entender que é um pós-créditos até, né? No finalzinho ali tem que vai começar alguma coisa com o Davi, a gente nunca viu isso se desenvolver. Você já tem isso tudo escrito, eu sei disso, né? Conheço mais ou menos para onde que vai a história do Davi, que personagem que ele vai se tornar e tudo. Inclusive, isso é muito interessante, né? Mas a revista, ela termina. Então, tipo assim, quem lê esse aqui e não lê a segunda, a terceira, ou se nem tiver a segunda, a terceira, a quarta futuramente, a gente pretende que tenha, mas caso não tenha, fechou. Né, já entendeu aqui a história, foi uma história divertida. Depois a gente vê o Capitão Red aparecendo no Alpha Primeira Ordem, já como um líder já mais bem estabelecido, e já tem um próximo passo do desenvolvimento dele. Depois a gente vê no prólogo do Alpha Universo o que acontece depois do Alpha Primeira Ordem. E logo depois disso a gente já tem algumas continuidades aí, que eu não vou poder falar agora, eu acho, né? Mas inclusive em questão de audiovisual. Isso aí, cara. O Capitão Red tem muita margem, né, pra gente contar, né? As pessoas não conseguem. Geralmente as pessoas perguntam, e o Capitão Red? A gente não contou nenhum terço do que é o Capitão Red. E assim, eu pretendo muito investir nele. Por isso que a gente está fazendo essa live, a gente está lançando o Red Exo também para falar sobre o Capitão Red de certa forma e expandir o universo dele, porque eu acho ele um personagem muito interessante, além do visual, né, que foi minuciosamente planejado, né, tem todas essas questões. Mas como você falou, cara, é uma história que por si só ela já uma revista, é um produto que ele se fecha sozinho. E ao mesmo tempo ele deixa margem ali, né, pro próprio personagem do prólogo de Davi, que ele também se fecha, mas ao mesmo tempo ele deixa ali, cara, dá muita margem para continuar com esse personagem.
E o prólogo do Davi, tal que quando eu lancei ele nas primeiras vezes, eu deixei as pessoas lerem só esse prólogo, porque ele mesmo funcionava por ele próprio, sabe? Uma história ali contada do início do Davi, do que aconteceu com ele, né? E de onde ele nasceu, de onde ele veio, e até o momento atual, o que aconteceu com ele para mudar a vida dele. O título é esse, né? O dia que mudou minha vida. Não é isso? O dia em que mudou minha vida. Acho que é esse que é o título. Acho que é isso. O dia que ele pegou o tiro, né? Então, é uma história que se fecha só. Então, acho que é muito legal. Muito legal. Eu gosto muito dessa revista. Então, e aí vem um outro aspecto do Capitão Red que eu acho que é legal. Ele teve uma revista só. Mas logo que ele nasceu para o mundo, né? Porque ele já tinha nascido já na sua criatividade, nos seus rabiscos, nas suas histórias aí, que muita coisa a gente ainda não viu, né? Mas assim que ele apareceu, surgiu para o público, ele já foi líder no Protocolo à Ordem, já apareceu lá, né, no Protocolo à Ordem, já liderou a Alpha Primeira Ordem. Então ele já nasceu grande, né? Tipo assim, ele tem uma revista só solo e disso ele se tornou um dos heróis mais conhecidos do Brasil fácil, assim. Pesquisar no Google aí, super-heróis brasileiros, Capitão Red com certeza vai aparecer como um dos primeiros, né? Porque ele é conhecido de fato. E aí, é interessante, porque disso foi para uma editora, né? Editora Quimera, que acreditou, apostou, fez mais coisas, lançou mais coisas do personagem, como ele como um protagonista, né? E aí, já foi logo pro Estados Unidos. Olha isso aí, cara. Essa capa é linda demais. Muito linda, né? Ricardo já me mandou muito bem as cores do Marcos Martins. Cara, foi muito legal. Saiu aí, né? Sonho. Muitas pessoas não sabem, né? Muitas pessoas que acompanham a gente, apesar de a gente já ter comunicado a respeito, a editora Red Dragon entrou em contato com o Elian, né? Passou a demanda, passou a vontade que eles tinham de lançar também o personagem, né? Nos Estados Unidos e, cara, ele ganhou a versão. É a mesma revista. Deixa eu até abrir aqui. A diagramação é toda especial, né? Dá para dar olha a diagramação, né? Tem uma arte aqui na contracapa que continua aqui atrás, né? Ficou linda, né? Ficou linda, cara. Aqui tem essa aberturazinha aqui, ó. Que eu não consegui entender nada. Aí. Do not speak in English? Não. Pouquinho só. Tava tentando ler hoje. E aí, é a mesma revista. Exatamente. Com um tratamento diferente em inglês. Oi? Sem o sangue. Ali, e, cara, legal. O papel é diferente, o material é diferente. Tem essa artezinha aqui que não tem, né, na edição brasileira. Aqui dentro da revista. Cara, isso ela é muito bonita. E ela é maior, né, que o formato da... Vamos ver aqui a diferença. Da Quimera é o mesmo tamanho. Agora... ela é um pouquinho maior, ó. Um pouquinho maior, Então é isso, tipo assim, o personagem, ele nasceu, aí já ganhou espaço, já ganhou notoriedade, hoje ainda é um dos personagens mais conhecidos no Brasil, já ganhou uma edição internacional, já foi confirmado aí, né, que ele estará presente no audiovisual. Né, já temos, pelo menos o ator já confirmou, já apareceu. A gente ainda não deu tanto foco para isso, mas ele já confirmou. Fica ligado aí que a gente está, né, vamos voltar a falar sobre esse assunto do curta-metragem onde ele participa. E assim, sem falar... Oi, pode falar. Não, agora pegando uma ponta, então, já ganhou um spin-off, que é o que a gente está anunciando agora. A gente está passando por um momento onde o Capitão Red deixou um legado, né? E agora, no futuro, a gente tem os Red Exos. É isso aí. Olha o visual desses personagens, que doido. Muito maneiro, né? Esses Red Exo, né, são os Red no futuro distópico. A gente tá com essa campanha no Catarse, né? Lembrando assim que falando sobre o Capitão Red, né, específico, ele também participa de outras ligas, né? De outras, como por exemplo a do Eberton Ferreira, né? O 7.
Dos 7, exatamente. E ele tem. Acho que ele já participou também do Carrapato, se eu não me engano, sim. E ele já saiu até na, Acho na, que na já. revista do Tobias de Frango, né? Do meu amigo Gabriel Moura. Então, eu acho que é um personagem que ganhou aí, né? A mídia, né? Ganhou os quadrinhos nacionais. E eu fico muito feliz. Está sempre aparecendo nas listas ali do super-herói brasileiro, nos vídeos. Se eu procurar no YouTube, procura. Tem umas coisas também, Capitão Socialista, né? Que os caras criam aí. Achei interessante. Mas voltando pro Red Axel, cara, eu tenho muito prazer em falar, né, que esse personagem, esses personagens existem desde 2014. É um spin-off que está guardado às 7 chaves, né? E a gente está falando sobre esses personagens agora, né, através da campanha no Catarse, né? Você que não conhece ainda quem é o Red Axel, né? Red Axel, galera, é um mangá, né? Pode falar um pouco aí pra gente, o Silvestre? Então, o Red Axel ele nasce com essa proposta, né? Acho que a primeira coisa que as pessoas devem saber ele tem mais ou menos o mesmo plot inicial da ideia do que aconteceu no Tropa Especial aqui. Aqui a gente tem igual a gente falou da cidade, que é um personagem, é uma Rio de Janeiro, um Brasil conturbado, difícil, clamando por um salvador, e aí surge a figura do Capitão Red, não só o Capitão Red, mas a tropa especial, né? Surge a tropa dele ali, porque ele é capitão e então ele tem uma equipe, ele tem pessoas, soldados, agentes que trabalham com ele. E no Red Exo é a mesma coisa, a gente tem um futuro distópico aonde o Brasil não anda bem, aonde as coisas não andam bem, e aí surge então heróis, agora não só um, porque eu acho que o Capitão Red aqui, ele segurava a barra como o personagem. Só que jamais alguém vai se parecer assim com o Capitão Red. Então, ele se desdobra aqui em 6 personagens, né, que são apresentados a gente. E agora com armaduras e exoesqueletos, né, um pouquinho diferentes, né, já com uma pegada diferente, mas a ideia é a mesma. Agora eles são a esperança dessa cidade que clama pela salvação, pela redenção, pela volta ao que era antes. Vou colocar uns vídeos, galera, para que você, melhor do que falar também, é legal a gente falar, né, sobre os Exatamente. personagens, mostrar sobre o personagem. Então, vou mostrar o primeiro vídeo do Eric, que é o personagem principal, né, do Red Axel, que é o líder ali. Vamos ver. É isso, cara. Esse aqui é o Red Axel, né? O Eric, a gente apresentou aqui o Red Axel, o primeiro personagem, né? O primeiro, o principal personagem. A gente tem alguns vídeos aí que a gente vai mostrar também, tá? De outros personagens, que é bem interessante, como por exemplo, temos aqui vamos mostrar. Temos aqui o Sérgio, temos do lado esquerdo, galera, começando da esquerda para a direita, tá? Lado esquerdo, direito, esquerdo, o Sérgio, do lado direito, que é o verde, né, Sérgio, o verde, ele é o exo o exo dele é do camaleão, né, um verde ali, todo colorido. Temos do lado direito Bonitão. aqui, bonitão, né, é o Sérgio. Temos do lado direito o César, né, que ele é o exo do Tucano. Temos aqui do lado embaixo, né, a Vera, que ela é do Exo Onça Pintada, né? E temos no meio aqui o central, né? O líder, o nosso Eric, que é o Exo Caranguejo, né? Caranguejo vermelho aí. Temos também do lado direito a Lana, que é uma Exo
pavão real, né? Então ela é a que tem as asas, a que voa, né? Temos aqui, e cada um desses personagens eles têm uma vida própria, eles têm uma história própria, geralmente muito ligado a coisas trágicas, né? É, Uhum. eles têm um background muito profundo, né? Onde a gente apresenta ali o passado deles. Geralmente eles não sabem muito do qual é o passado deles, mas a gente mescla isso com uma história onde a gente mostra o que seria um futuro distópico aqui no Rio de Janeiro, no mundo inteiro, né? O que aconteceu com o mundo, né? Eu falo ali que imagina um mundo, que é um argumento, né, que a gente usa para falar sobre o Red Axel, que é imagina um mundo onde a natureza e a tecnologia se tornaram uma só, né? A gente está falando aí de pós-natureza, né? O que aconteceu com o mundo, né? O que aconteceu com o ser humano nesse tempo Uhum. aí? Então, tudo isso vai ser respondido na revista, né? Espero que a gente consiga contar essa história, que eu acho muito importante, principalmente nos dias de hoje, porque a gente vai estar discutindo, né, esse quadrinho, né, nesse manga, é uma revista em quadrinhos estilo mangá, né, mas da forma tradicional, no caso lido da esquerda para a direita. A gente vai estar debatendo aí sobre a natureza, sobre o que a gente vai fazer com essa tecnologia, né, o que vai acontecer com a gente no futuro. A gente vai estar discutindo sobre isso nessa história, juntando o universo do Capitão Red aí com personagens que falam, né, muito sobre isso, sobre a natureza, sobre a nossa fauna, sobre esses exoesqueletos, né? O que aconteceram com eles? Por que existem exoesqueletos desses animais, né? Então, Uhum. tem muitas perguntas que a gente vai estar respondendo e vai estar debatendo aí. Eu acho que é muito interessante. Os personagens têm um background muito profundo e que ao mesmo tempo tem muitos mistérios, né? De onde eles vieram, por que eles nascem em cubos, né? O que aconteceu com a natureza, por que seres humanos são meio estranhos, né? Vou até mostrar alguma página aqui para vocês do que são do que seria, né, a primeira página aí do seria não, né, que vão ser, né, uma página do Red Axel, que é a primeira página ali, ó, feita por nosso amigo aí o Felipe Marchione, que é um cara muito incrível, desenhista incrível de mão cheia, e ele é muito conhecido porque ele desenha muito Cavaleiro do Zodíaco, né? Conheço ele e ele fez as primeiras páginas, né, do Capitão Red, do Red Exo, e a gente está mostrando aí mais ou menos o passado do Eric, né, quando ele era criança, né, andando de rolimã, porque eu acho que isso tem muito a ver com com o meu passado também, né. Eu lembro que a gente amava fazer isso, né, andar de carrinho de rolimã. Eu não tinha, eu sempre fui pobre, né, eu não tinha. Quer dizer, na verdade, eu nunca fui pobre. Assim, eu nasci, olha só que doideira. Eu nasci na família que o meu pai era, tipo assim, o que tinha mais dinheiro na época. E quando eu nasci, tudo estava desandando. Começou na época, assim, então eu nasci no meio da pobreza, assim, vindo da pobreza. A gente era bem, tinha bastante recurso lá, tinha 3 lanchas, sei lá, 2 carros. Na época, né, era bastante coisa. Só que quando eu nasci, estava desandando isso, porque os ônibus, né, tava vindo a rodovia. E aí onde a gente nasce, onde a gente morava, era muito de a navegação, né, usavam muito lancha. Então, o meu pai não soube lidar muito bem com essa novidade, né, com essa questão do transporte vindo. Então, ele teve muita dificuldade e ele começou a falir, literalmente mesmo. E aí, quando eu nasci, eles já estavam nesse processo. Eu lembro que eu sofri muito porque eu gostava de muitas coisas, né, no carro do meu pai, e ele estava vendendo tudo, as lanchas estava vendendo. Então, mas eu lembro desse passado, né, onde tinha carrinho de rolimãs, tinha o lugar ali onde o Eric nasceu, né, que eu mostrei aqui, ó, deixa eu voltar com ela aqui, ó, ali é exatamente o mesmo lugar onde eu nasci, tipo assim, numa cidade chamada Piauí, né, Piauí, Parnaíba, chama Parnaíba cidade, no Piauí. E aí, eu coloquei como orfanato, mas isso aqui exatamente reproduz aqui o lugar onde eu nasci, que era uma casa um hospital, né? Hospital materno.
E eu resolvi colocar isso no quadrinho, porque, né, acho que o personagem fala muito sobre mim também, ele nasceu no Nordeste, no Maranhão e tudo mais. Então tem muitos elementos meus nesse personagem, tem a minha alma aí praticamente, né? Tem esse treinador deles aqui, do lado direito. Essas são as primeiras páginas, galera, vocês estão vendo, do Red X, que está no Catarse, tá? Eu convido vocês, né, que não conhecem, que está sabendo agora, a apoiar a gente no Catarse, tá? É só digitar www.catarse.me/redexo. Você vai ver lá um vídeo muito legal que a gente fez especialmente para vocês, né? Contando a história, né? O background, chamando vocês, falando sobre os pacotes, a importância de a gente apoiar esse projeto, né? Do Redexo. E espero que você curta, né? E é isso. A gente conta com o apoio de vocês. Entra na www.redexo ou www.catarse.me/redexo. Lembrando também que tem o site oficial do Redexo no meu herói, que é, né, você pode acessar meu herói, lá vai ter o link, né, Redexo lá no topo. Você pode saber mais detalhes, vai ver as caixas lá, as caixas, os cubos, né? Os cubos onde os Redexos nascem, né? E tem toda uma mitologia que eu criei, cara, desde 2014, escrevendo esses personagens aí. Super interessante. Lembrando que, galera, o estilo é mangá, mas eu acredito que não importa o estilo que seja, desde que seja uma boa história, desde que tenha um bom roteiro, acho que boas ilustrações, é isso que vale, porque no final é isso, o que fica na nossa mente, não é a imagem, né? A proposta agora, igual a gente falou, é bem parecida com o que aconteceu aqui, né, lá atrás. Porque a proposta dessa revista era ter ação. E aí o background veio depois. Então tinha muita cena de ação então o que eu acho, na minha opinião também, que as melhores cenas de ação de quadrinhos são as no estilo mais mangá. A gente viu ali o Eric descendo com o carrinho de rolimã, aquilo ali é ação, já, né, já demonstra um movimento ali que o comics, de repente, não consegue transmitir tão bem. A gente já vê aqui na capa, ó, apesar de ser comics, né, apesar de ter ação, a gente vê o Capitão Red um pouquinho duro aqui, né, tipo assim, então, o mangá, não, o mangá já traz mais movimento, já traz mais quebra de quadro, né, mas, enfim, então a proposta é a mesma. Se parece muito com o que aconteceu aqui no Capitão Red, né? Só que agora muito melhor, com um background muito mais elaborado, com as artes muito mais avançadas do que nesses tempos aqui, as cores, o letramento, a qualidade da impressão. Então, é claro que depois de 12 anos, né? Já fazem 12 anos desde que lançou, 13 anos, então é claro que ia haver um avanço e a gente só está acompanhando o tempo. Então, quem quiser adquirir aí, ó, o William está mostrando, isso é importante. De repente você ainda não leu o Capitão Red, Tropa Especial, e quer comprar junto com o Red Exo, tem o pacote ali para você apoiar. De repente você ainda não comprou a revista do Velox, que depois a gente vai falar a respeito da revista do Velox, né? Tem muita coisa legal para falar sobre ela. Adquire lá a Red Exo e escolhe depois na opção, né, a revista do Velox, ou então a revista Alpha, Primeira Ordem, parte 2. Se você já tem a parte 1, compra a parte 2. Se você ainda não tem a parte 1 e ainda não tem a parte 2, vai no Alpha Prime, né, que é um encadenado que também tem um pacote colaborativo ali. É isso. E também tem as camisetas, exatamente. Olha que bonita a camiseta aí, com o escudo do Capitão Red grandão, camiseta de algodão, camiseta com tecido bem leve, bem confortável, costura ombro a ombro, é importante falar isso, porque ela tem um caimento que fica bonito, né? De repente quer sair com uma blusa de noite, quer dar um rolê, eu acho que é interessante. E o Elian tá usando aí, abre a tela aí pra gente. É isso que eu ia falar, cara. Eu ia pedir um momento demais. para aqui. Olha só que legal. Acabou de chegar, chegou ontem à noite, galera. Esse super bonequinho do Capitão Red, ó. Tá muito legal, bonito, cara. Bonito, né? Aqui. Cadê aqui? Aqui é o logo do Capitão Red. Aqui. Olha, eu não tinha visto na lateral, que bonito, cara. Tá vendo? Super legal. Tá, olha, legal. Muito bacana, tá lindo o boné do Capitão Red, tá? Quem sabe a gente coloca lá. A gente vai colocar como recompensa lá, né, cara? Com certeza. Acho que vamos colocar, vão ser poucos exemplares. Sim, exatamente, poucas galera. Então, ó, tem outros pacotes também lá que eu vou mostrar aqui para vocês. Tem, por exemplo, a gente falou aí da Alpha Prime, né? Da Alpha parte 1 parte 2.
tem essa revista aí, que é um encadernado super caprichado aí da editora Quimera, onde junta as primeiras partes, Alpha Parte 1, Alpha Parte 2, e mais um prólogo lá do Alpha Universo, né? E muitos extras, como, por exemplo, origem dos personagens, né? Making off e tudo mais, tá, galera? Então, a gente conta com a participação de vocês, com o apoio de vocês. Corre que a gente fez uma campanha tudo ou nada, então a gente não tem como a gente produzir esse quadrinho se não acontecer, se a gente não arrecadar o valor necessário, tá bom? Então aproveita, corre, procura seu pacote lá. Se você quiser um pacote exclusivo, fala com a gente está disposto a negociar, tá? Outros personagens, a gente vai adicionar também outras revistas. Então, por exemplo, eu tenho um apoiador que entrou em contato comigo e falou: Elian, eu quero uma revista do Velox, coloca lá para me fazer um aporte, né? Um pacote do Velox e do Red X. Eu falei, cara, já tem uma lá, como eu mostrei para vocês, tem uma lá que você pode escolher, tanto do Capitão Red quanto do Velox também. Então, se você não tem, cara, aproveita. A gente vai colocar outras revistas também, da editora Quimera, que graças, né, o Vanderlei, ele disponibilizou algumas revistas que a gente vai disponibilizar aí. Então, se você tem interesse em outras revistas da editora Quimera e quer somar com o Capitão Red e com o Red Exo, fala comigo, tá? Manda direct lá ou manda mensagem com a gente, que a gente está disposto a fazer isso aí no pacote, criar um pacote exclusivo para você, tá bom? Contamos com vocês, galera. Vamos, né? Estamos encerrando nossa live de hoje, nosso especial sobre o Red Exo e Capitão Red. Lembrando, galera, que esses vídeos que a gente, né, disponibilizou aqui, eles estão disponíveis no YouTube, tá? Tem vários vídeos, todos os personagens eles têm uma apresentação especial, feita especialmente para que você entenda o personagem, o background dele, veja o visual dele, que legal. E também tem um vídeo especial, né, da campanha aí, contando, né, sobre a campanha, sobre os personagens, né, de onde que veio tudo isso. Eu acho que você vai curtir muito, tá bom? E a gente conta com o apoio de vocês. Galera, é isso, galera. Então, estamos lembrando aqui que essa semana também a gente fez uma live com o pessoal do Thiago Spiker. Esse cara, gente, espetado, cara. O cara é muito legal, gente boa, desenha pra caraca. A gente fez uma live muito especial com ele. Fica ligado aí que a gente, né, vai disponibilizar, vai divulgar nas nossas redes sociais o link para você acessar. E foi muito legal esse bate-papo com ele, com esse cara que desenha muito, que é muito ligado à área de mangá, né? Mangá e anime. Quem não conhece, cara, Thiago Spike, de um grande ilustrador aí, autor também. E ele tem ele produz, tem uma editora chamada Crais, né? Onde ele disponibiliza algumas publicações e também, se eu não me engano, ele faz também várias coisas para a área de quadrinhos, né? Como, por exemplo, folhas, né, especiais para desenhistas e tudo mais. Então, é um estúdio ali, acho muito legal. Espero que você curta, tá bom? Siga a gente nas redes sociais, é isso. Vamos deixar um alô por aí. O que você tem para falar para os nossos heróis e heroínas, Silvestre? Cara, é isso aí. A gente já tá bastante tempo aí na estrada. O Elian, muito mais do que eu, né? Entrei depois aí em parceria com o Elian. Acompanhe nosso trabalho no Instagram, acompanhe nosso trabalho nas redes sociais. Ó, o bonezão, tô esperando o meu chegar aqui. Bonito demais, cara. Acompanhe os outros vídeos. A gente tem vários vídeos aqui no canal também sobre vários assuntos, entrevistando outras pessoas, trocando ideias sobre Tokusatsu, por exemplo. Dá uma olhadinha lá na campanha no Catarse, não custa nada, né, Elian? Dá uma abridinha lá no Catarse, vê os pacotes, vê se interessa, vê se não interessa. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Não tem como fazer só o quadrinho, não tem como fazer com um pôster, não tem como colocar alguma outra coisa, ou de repente, não quero apoiar o Red X, mas quero apoiar de outra maneira, não sei, compartilhando, é isso aí. Só entrar em contato com a gente e conheça o nosso trabalho mais de pertinho através das redes sociais. A entrevista que o Elian fez com esse rapaz aí também é muito importante. Eu lembro que na época que eu estava desenhando, eu via muitos vídeos dele, né? Ele dá algumas dicas de desenho e tudo. É isso aí. Isso aí, galera. Não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, tá? redexo.meuherói, tá? Lá no Instagram. A gente também, o Silvestre, Alessandro aqui, ó. Cadê o Silvestre? Vamos mostrar. Mostrou aqui, @Silvestre Alessandro. Isso aí. Meu arroba aqui do Elian, meu herói, tá bom? E a gente segue vocês. A gente gostaria de agradecer por esse momento, né? Por você ter visto essa live. Tem alguma dúvida, tem algum comentário, não esquece de comentar com a gente aqui, galera, deixar seu arroba aqui pra gente, o que você está achando da campanha, segue a gente nas redes sociais
E é isso, galera. Lembrando o seguinte, o amanhã é hoje, galera. Apoie no Catarse agora. Foi, meu herói. Até amanhã. Até amanhã. Até outro dia. Um abraço para você. Fica com Deus, tá bom? Valeu! Força, meus heróis. Valeu.